Yankipu. O que será que é isso? É um golpe de uma arte marcial? Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti, pois tu és pra mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Ligados na Palavra. Hoje, domingo, dia 13 de novembro. Tudo bem com você? Preparado para uma semana de estudo super incrível? E hoje tem novidade. Você reparou que nós não estamos no estúdio, na verdade? Nós saímos do estúdio, pegamos a estrada para gravar, para estudar com o pessoal de Guaranhuns. Boa noite, galera! Boa noite! Essa é a juventude de Guaranhuns que vai estar estudando conosco a palavra de Deus durante toda a semana. E quem vai nos ajudar diretamente é o Jefferson. Tudo bom, Jefferson? Tudo ótimo. Preparado para uma semana de estudo? Paz, é muito bom a gente estar aqui reunido com os irmãos, com vocês da equipe do Ligados na Palavra para estudar a Palavra de Deus. Estamos aqui animados hoje, primeiro dia da semana, mas estou empolgado, a semana vai ser boa. Com certeza, e nós estamos falando aqui que acontece toda sexta-feira à noite a Sexta Jovem, classe de 15 dias, né? Isso. A Sexta Jovem aqui na Igreja de Guaranhuns. Dá um endereço pra gente. Aqui na Avenida Sérgio Cardoso, aqui próximo ao supermercado Rede Show. Você pode pegar a principal aqui, que lá em Araçás, é facinho chegar. Toda sexta-feira, aliás, de 15 em 15 dias, uma sexta sim, uma sexta não. Estamos aqui tendo um culto jovem, bem animado, bastante participação, você está convidado. E pra galera saber que dia que vai ter mesmo, o tema vai em uma página na internet, uma coisa assim? Tem sim, as informações, os vídeos, a gente sempre coloca lá na nossa página, que é no facebook.com/Sexta Jovem Guaranhuns. Acesse lá, vai ter todas as informações lá pra gente. E você que acompanha o Ligado sabe que nós estamos também no Facebook, facebook.com/JA Central VV. Dá um pulinho lá também que tem um link aqui da galera de Guaranhuns. Mas chega de conversa por hoje, que nós vamos começar a estudar. E pra gente começar a estudar, Jefferson, ora pra gente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós neste momento iremos abrir a Tua Palavra, ó Deus, e pedimos que nesse momento o Espírito Santo possa guiar-nos. Que Ele possa ser o grande professor nesse momento, nesse guia de estudos, e que possamos escolher, Senhor, não possamos apenas estudar uma coisa que aconteceu há tantos anos atrás, mas que possamos ver a lição que o Senhor quer nos dar no dia de hoje. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Jefferson, a lição da semana, o estudo da semana tem como título bem interessante, que é o dia da expiação. Isso. O pessoal que está nos assistindo em casa, que tem também o nosso guia de estudos, tá? Que você pode acessar aí direto na cpb.com.br, você pode então clicar e ter o seu guia de estudo. Explica pra gente, o que seria isso? O dia de expiação. Espiar o quê? É olhar alguma coisa? Todo mundo parava para olhar? Como que era isso? Bom, como a gente já estudou, né, em algumas semanas, lá no santuário, diariamente, 2 vezes ao dia, né, o sacerdote fazia aquele ritual lá, e o pecador, a pessoa que ia lá para ter a remissão dos seus pecados, transferia simbolicamente o sangue, os seus pecados para o sangue daquele cordeirinho ali. E isso acontecia o ano todo, uma vez de manhã e uma vez à tarde. E o sangue era, então, aspergido dentro do santuário. Uhum. Mas isso, ao decorrer do ano, sangue, imagina quanto sangue não ficava lá no santuário. Exatamente, né? E aquele aroma, né? Porque exatamente, imagina sangue, aquela coisa ali forte. ruim, assim como o pecado é ruim, o sangue também ali, aquele coisa ali cheirando mal. Mas essa era a intenção de Deus. Quando Deus manda que Moisés, o sacerdote vá lá e faça a aspersão do sangue, para lembrar as pessoas, né, o cheiro lembrar do pecado e se sentir remorso, repulso do pecado. Né? E não só isso, era muito ruim você ver ali um cordeirinho morrendo sem ter feito nada. E talvez isso dá. E na gente, hoje, pensamos assim, um cordeirinho morrendo sem ter feito nada, mas Deus queria justamente dar essa impressão para nós, que o pecado é algo terrível e que inocentes precisam morrer, uma pessoa inocente por causa do pecado. Mas, então, depois desse ano todo, o sangue, o santuário cheio de sangue, havia um dia especial. Uhum. Esse dia era chamado do dia da expiação, onde era feito a purificação do santuário, onde aquele sangue todo era limpo. Então o santuário era purificado e o pecado era extinguido. Vamos entender aqui, naquele dia então as pessoas pegavam um monte de balde,
vassoura, balde, sabão em pó, e ia para o santuário e começava todo mundo lavar, limpar, tirar as cortinas com a dona de casa, tirando tudo, quando a máquina era assim que funcionava. Não, Henrique, não era bem assim. Não, então, limpeza que eu conheço é assim. Existia uma pessoa que nós podemos dizer que talvez era a pessoa mais santa, a mais importante naquele ritual ali, que era o sumo sacerdote. Somente ele tinha autorização para entrar dentro do santuário. Naquele dia ele colocava uma roupa especial, chamada estola sacerdotal, e somente ele entrava lá e fazia essa obra. Não era uma coisa que todo mundo fazia. O povo não entrava, mas o povo ficava lá fora. Nós vamos ver, no decorrer da semana, qual era a posição do povo. Mas somente o sumo sacerdote podia entrar no santuário para fazer essa obra. E ele fazia o quê? Ele, lá dentro, entre várias coisas, as principais, 3 pontos que a gente pode levantar aqui. Levava-se um cordeiro, um novilho, onde ele fazia ali um sacrifício pelos pecados dele. Essa era a primeira coisa que acontecia. Segundo, ele levava ali 2 bodes. Nós vamos estudar também mais à frente o que esses 2 bodes faziam. Um seria para o Senhor, uma oferta para o Senhor, e o outro bode seria para Azazel. E ali então começava-se o processo com essas 3 partes mais importantes, né? E aí ele então começava a fazer a limpeza do santuário, e todo aquele sangue, tudo aqueles simbolizando o pecado, era então colocado ali, fazia-se um ritual para que pudesse então limpar aquele santuário, para que pudesse jogar os pecados para fora do acampamento. Mas vamos tentar exemplificar aqui. Como que era feito isso? Como que era a limpeza, mais precisamente? Ele fazia o quê? Ele pegava todo aquele sangue que simbolizava os pecados, tirava do santuário, ia limpando e ia ali colocando sobre o bode Azazel, que nós vamos ver depois, que ele era então lançado ao deserto para morrer. Então o sangue, os pecados saíam com aquele bode ali, aí sim o santuário era limpo com esse ritual. Você que tem acompanhado a gente pelo Ligados na Palavra, no youtube.com/JCentralVV, você acompanhou que a partir de sexta-feira passada, nós começamos com um novo programa chamado Segredos do Santuário. E quem está ali conosco nos segredos é a Conceição, ela que estuda o santuário há algum tempo, e ela está conosco hoje também. E hoje quero passar o microfone para a Conceição, para a gente poder entender essa questão mais assim, detalhada, o que o sacerdote fazia lá. Porque a gente viu aqui que ele tirava o sangue era removido, como que era mesmo esse processo? Bom, na verdade, não é que o sangue era removido literalmente, era simbolicamente. Como assim? Porque não pode o mesmo sangue que ser colocado, esse mesmo sangue purificar. Então, era simbolicamente, aquele sangue naquele dia estava removendo o sangue que foi durante o ano todo sendo aspergido na cortina e no altar de incenso. O sacerdote vinha, como ele disse, primeiro com o sacrifício daquele novilho, que era pela causa dele, pela família dele, pelos sacerdotes também, fazia aquela purificação. Eu ia perguntar para o Jefferson aqui, mas já que você está falando do assunto, eu vou perguntar para você. Por que o sacerdote tinha que fazer um sacrifício por ele? Porque era importante que ele comparecesse, era a primeira vez que ele ia estar diante do trono, que era a Arca de Deus. E ele era um representante do povo. Então, era importante que ele estivesse santo, limpo, purificado, para fazer esse trabalho em favor do povo. Então, ao entrar com o sangue primeiro do novilho, ele fazia a expiação por ele para a casa dele, para depois fazer com o povo, que era o sangue do bode. Só que é importante lembrar também que o bode vivo, eu não sei se nós vamos estar adiantando muito, mas o bode vivo não faz nenhuma expiação. O bode vivo vai ser devolvido para ele a responsabilidade que ele tem sobre os pecados do povo. Então vamos segurar no bode vivo, porque esse assunto nós vamos falar amanhã. Amanhã nós vamos descobrir que, como você mesmo disse, e a Conceição frisou, que existiam 2 bodes, um para o Senhor e um outro, que é Azazel, não é isso? Azazel, ele tirava uma sorte ali, sorteava. E a gente vai descobrir então isso amanhã. E você é o nosso convidado especial então para amanhã conhecer que bodes são esses, o que eles faziam. Mas é claro que antes de fechar o programa de hoje, nós vamos falar com o nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus, abrimos a Tua Palavra mais uma vez. Por favor, continue conosco, nos ajude a entender
a tua vontade para nós a cada momento, em cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. E você já sabe, agora é claro, com você, Bíblia na mão, guia de estudos na mão, e vamos continuar estudando, porque não adianta só assistir o Ligados, você precisa também buscar saber um pouquinho mais. E lembrando que hoje nós estamos lendo o capítulo 88 do livro de Salmos. A gente se vê então amanhã no próximo Ligados na Palavra. Um abraço, tchau!